Iniciou? Iniciou. Boa tarde, pimpolhos do 6º ano. Hoje a nossa aula é sobre a tonicidade das palavras, ou seja, a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Lembrem-se que aula passada nós vimos o que era a sílaba tônica e o que era a sílaba átona. Não podemos prosseguir se vocês não tiverem visto aquela aula da semana passada. Por isso, se ainda houver alguma dúvida, retornem à aula da semana passada e depois voltem para essa aqui, viu? Então, vamos lá. Tonicidade. O que é tonicidade? Bom, nós sabemos que as palavras, quando elas possuem 2 sílabas ou mais, elas sempre têm uma sílaba que é pronunciada com maior intensidade em relação às outras. Ou seja, é uma sílaba que é mais forte. A tonalidade dela é mais forte que as outras. E nós chamamos essa sílaba de sílaba tônica. Mas, professora, como é que a gente vai saber qual é a sílaba tônica? Vocês podem estar se perguntando. Bom, eu tenho 2 dicas essenciais. A primeira é que, na verdade, aqui no slide tem uma primeira, mas eu vou falar outra. Bom, a primeira dica que eu dou é: se você achar um acento agudo ou circunflexo, então a sua sílaba tônica estará ali. Então, sempre que tiver acentuação agudo ou circunflexo, ali é a sílaba tônica. Então, você nem precisa procurar muito, você já sabe que ali está a sua sílaba tônica. Agora, quando eu não tenho uma palavra acentuada, como é que eu faço para descobrir a tonicidade dessa palavra, hein? Então, a dica é você chamar a palavra como se você estivesse chamando uma pessoa. Exatamente, parece estranho, mas funciona muito bem. Inclusive, até na faculdade a gente faz esse exercício aqui para achar a sílaba tônica, viu? Então, não tem nada de estranho. Vamos lá. Primeiro exemplo, menino. Quero saber qual é a sílaba tônica. O que eu faço? Eu chamo menino. Menino, né? Que no Nordeste a gente chama menino. Menino. Qual a sílaba mais forte? A que minha voz demorou mais? No ni. Menino. Então, o ni é a sílaba tônica da palavra menino. Na palavra português. Português. Percebam que o guês é a mais forte, é a que minha voz demora mais. Então, o guês é a sílaba tônica de português, que nós já saberíamos por causa da acentuação, né? Mas caso não tivesse, a gente saberia pelo chamamento. Escrever. Escrever! Percebam que o V, ele é mais forte que as outras sílabas. A minha voz, ela demora mais ao dizer essa sílaba. Por isso, é a sílaba tônica da palavra. Então, recapitulando, essas 2 diquinhas. Procurar acento agudo ou circunflexo, porque eles são indicativos de tonicidade, de sílaba tônica. E, se não for acentuada, fazer o chamamento, como se estivesse chamando alguém, como se a palavra fosse uma pessoa e você estivesse chamando para conversar. Então, vamos lá. Como que se classifica essas palavras quanto à tonicidade? Bom, nós temos a divisão das palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E essa divisão, ela se dá de acordo com a localização da sílaba tônica. Se a sílaba tônica é a última, a palavra é oxítona. Se ela é a penúltima, a palavra é paroxítona. Se ela é a antepenúltima, a palavra é
paroxítona. E a contagem, ela é de trás para frente, ela é da esquerda para direita e não o contrário. Então, vamos lá. Na palavrinha vida, vamos saber qual é a sílaba tônica? Vida. Ó, o vi demora mais, é mais alto. Então, a sílaba tônica é vi. Dentro da palavrinha vida, ela é a penúltima sílaba, né? Antes da última. Então, ela é paroxítona. Palavrinha árvore. Árvore. A gente tem aí o ar como sílaba tônica. Ou seja, a antepenúltima. A gente tem o re, última, o vo, antepenúltima e o ar, antepenúltima. Então, aqui nesse caso, a gente tem uma palavra proparoxítona. Aqui em matemática. Desculpem. Matemática. Matemática. Que a gente sabe que o ma é a sílaba tônica por causa da acentuação e porque no chamamento também é o mais forte. Então, a gente tem aí o K como sendo a última, o ti penúltima e o ma a antepenúltima. Ou seja, temos uma palavra proparoxítona. Tá dando bom de visualizar, né? E na palavra estudar, vamos lá fazer o chamamento. Estudar. O da é a última sílaba, é a sílaba tônica, é a última, por isso recebe o nome de oxítona. É muito fácil. Então, vamos lá ver de uma por uma. Bom, as oxítonas, elas aparecem, elas são classificadas como oxítonas quando a sílaba tônica da palavra é a última. Palavra urubu, qual é a sílaba tônica? Bu. Urubu. Ó, o bu se demora. Você. O C se demora. Caju. O ju se demora. Então, nessas três palavras, a gente tem a sílaba tônica sendo a última, por isso elas se classificam como oxítonas. Outra coisa, independe do tamanho da palavra. A palavra pode ter 2 sílabas, assim como ela pode ter 8 sílabas, que ela sempre se classifica dentro dessas 3 nomenclaturas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, certinho? Então, vamos lá, vamos ver outras. Paroxítonas. As palavras se classificam em paroxítonas quando a sílaba tônica é a penúltima. Vamos aqui ver esses exemplos. Pólen. Pólen. A gente sabe que o pó é a sílaba tônica. Cadeira. A gente sabe que o dei é a sílaba tônica. Caderno. A gente sabe que o der é a sílaba tônica. E se a gente for fazer a contagem, a gente vê que essas sílabas são as penúltimas. Lembrem que a contagem é de trás para frente das palavras. Então, lem é a última, pó é a penúltima. Ra é a última, dei é a penúltima. No é a última, der é a penúltima. Por isso, paroxítonas. Certinho? Tudo okzinho? Vamos dar prosseguimento. As proparoxítonas. A própria palavra proparoxítona é proparoxítona. Enfim, vamos lá. A sílaba tônica é a antepenúltima. Óculos. Óculos. Já sabemos que é essa, o ó, a sílaba tônica. Quilômetro. Já sabemos que o lom é a sílaba tônica. Máquina. Já sabemos que o má é a sílaba tônica. A proparoxítona,
ela é um pouquinho mais fácil de se visualizar. Por quê? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. É uma regra. É uma obrigatoriedade das paroxítonas serem acentuadas. Não que as oxítonas e as paroxítonas não sejam. Elas podem ser. Inclusive, tem aqui exemplos. Ó, pólen, paroxítona acentuada e você, oxítona acentuada. Entretanto, existem algumas regras que determinam quais palavras oxítonas e paroxítonas são acentuadas. Inclusive, veremos próxima semana, começaremos a ver. Mas nas proparoxítonas, a acentuação ela é obrigatória, independente de qualquer coisa. A regra é que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, vamos lá. Óculos. A gente tem los como última, cu como penúltima e ó como antepenúltima. Quilômetro. A gente tem tro como última, me como penúltima e lo como antepenúltima. A gente tem máquina, a gente tem o na como última, o que como penúltima e o ma como antepenúltima. Por isso, proparoxítonas. Por hoje é só. Vocês podem estar acompanhando esse conteúdo pela apostila de vocês depois, dá uma olhadinha. Página 50. Exatamente, página 50. Tem um conteúdo. E tem um exercíciozinho logo em seguida. Então, façam o exercício da página 50, 51, 50, 51 e é isso. Por enquanto é só. 50 e 51. Depois a gente vai ver outra classificação silábica e nós faremos o resto das atividades. Então, é isso. Não deixem de fazer o exercíciozinho de vocês. Até quinta-feira. E um beijão. Foca nos estudos e fique em casa para essa situação acabar o quanto antes. E nós podermos voltar para nossa salinha de aula. Ali, muito melhor do que essa situação, né? Então, tchau, tchau, sexto ano.